Maravilha, estamos no ar com Violência Corporativa. Esse aqui é o nosso sétimo ou oitavo episódio, começando daquele jeitinho. Eu estou aqui com os dois Diegos, Vozão e o Muniz. Fala, pessoal, para quem não sabe, violência corporativa está remodelando a cultura corporativa. Vou guardar essa não para esse episódio, para outro, quando a gente voltar a falar de cultura, mas tenho elementos para sustentar a minha afirmação. Inclusive, Carlos e Diego, eu tenho recebido mensagens de pessoas falando, cara, que legal essa iniciativa de vocês de trazer uma visão de mundo corporativo com notícias modernas de uma forma descontraída. É muito legal, é muito prazeroso, né, ouvir isso das pessoas, né, que a gente está impactando, ainda que não todas, mas algumas delas. Então, para frente. E o fato de esse feedback ter vindo da sua mãe não é um problema, né, cara? Aí, tá vendo? Tô brincando, ela não tá aqui não. Bom, maravilha. O assunto de hoje é inteligência artificial, pauta preparada pelo Josué, nosso stag. Então, aqui nós temos um rodízio de stags que trabalham as pautas. A gente tem geralmente 2 dias para estudar o assunto e tudo mais, mas geralmente são assuntos que estão no nosso dia a dia. A gente tenta trazer também um pouco de improviso, é o DNA do nosso programa, sem muita artificialidade. Então, agradecimento ao Josué que preparou a pauta. Inteligência artificial, mas o Josué escolheu um subtópico, um tópico marginal relacionado à inteligência artificial, Shadow AI. E eu não conhecia esse termo, eu conhecia a partir da pauta do Josué. Mais cedo eu conversei um pouquinho com o ChatGPT para ele me explicar o que é o Shadow AI. Então temos muito assunto para falar a esse respeito. Mas eu quero começar quebrando um pouco o protocolo. Na tela vocês estão vendo uma notícia da Deloitte, repercutiu bastante. Em outubro do ano passado, a Deloitte fez um trabalho para alguma empresa ou para o governo australiano. Descobriram que o trabalho foi feito com inteligência artificial e aparentemente a Deloitte teve que devolver quase 500 mil dólares canadenses. Essa é mais ou menos a notícia. Se você quiser saber detalhes, entre no link, acesse a notícia para entrar em detalhes. E aí a minha provocação inicial é justamente essa, e vai primeiro para você, Muniz. Isso é também Shadow AI? O que é Shadow AI? O que aconteceu com a Deloitte é consequência do Shadow AI? Nos ajude a entender aqui esse conceito novo. Bom, vamos lá. Na matéria não fica muito claro, né? Parece que, ao meu entender, a Deloitte sim vinha usando a inteligência artificial para elaborar seus relatórios. A inteligência artificial usou um termo que nem é um termo correto, mas ela alucinou, é o termo que o mercado utiliza, ela alucinou e foi criando informações para preencher a lacuna onde não havia informação. Não fica claro se foi um Shadow AI, porque o Shadow AI é o uso da inteligência artificial nas sombras. Então seria o equivalente à equipe de projeto, a equipe daquela auditoria, usar a inteligência artificial, usar uma LLM, sem que isso fosse de ciência da Deloitte, dos gestores. E não me parece ser o caso, porque eu lembro de ter lido essa matéria, não essa aqui agora, mas ter lido a época que aconteceu, e parecia sim que já vinha sendo prática da Deloitte utilizar para elaboração de relatórios. O que faltou ali foi supervisão, ou uma revisão humana, que eu também, vocês sabem que eu nem sou muito fã de revisão humana, a gente vai poder discorrer mais sobre isso, mas não deixa claro que foi causado por Shadow AI, embora possa sim ter sido, porque, imagine, a Deloitte tem a sua IA homologada, a Deloitte é uma das pioneiras na parceria com a OpenAI, então logo que a OpenAI começou a ganhar mais notoriedade, tinha a marca da Deloitte exposta para emprestar credibilidade ao ChatGPT. Isso ficava lá entre os apoiadores, entre os utilizadores de ChatGPT. Provavelmente a Deloitte tem sua IA homologada, talvez sustentada na OpenAI, e pode ser sim que um usuário tenha usado outra não homologada, não treinada no modelo, um modelo não treinado para a Deloitte. E se isso aconteceu, sim, é Shadow AI. Então aqui a resposta não tem uma resposta definitiva, mas a possibilidade é real. E aí, Vozão, Shadow AI existe, e contigo eu geralmente exploro aspectos trabalhistas, porque eu acho que, principalmente no Brasil, se entende muito pouco sobre os limites trabalhistas. Aliás,
aqui, Muniz, eu acho que a gente operava num rigor trabalhista inexistente, né? O Vozão veio fazer parte do ecossistema e desmistificou bastante coisa. A gente pode penalizar alguém, Vozão, pelo uso, digamos assim, disfarçado da inteligência artificial? Perfeito, Carlão. É só fazer aqui antes de responder a tua pergunta, corroborar aqui com o Muniz. Eu também não acredito que tenha sido uma Shadow AI, aí, né, AI, né, digamos assim, né, o panorama da Deloitte, até porque viemos de lá e sabemos o quão rigoroso são os processos internos é, da Há Deloitte, então acho que está muito. controvérsias. Pode segue. Ah, O pelo quão menos em burocráticos, eu diria. E burocracia Há 70% não. dos casos. controvérsias. Mas é porque essa matéria também me deu mais a sensibilidade de ter sido uma falta de revisão, uma falta de supervisão do que um shadow mesmo, tá? Mas partindo da premissa que você trouxe, tá, Carlão? Entendo que sim, tá? Eventualmente, se um profissional ele se vale, ele se usa de ferramentas novas, não homologadas pelo seu empregador para poder fazer algum tipo de pesquisa, que isso de certa forma comprometa ali os entregáveis finais, ou a marca, ou os protocolos internos, políticas da firma, eventualmente esse profissional poderia sim ser penalizado, eventualmente como se estivesse descumprindo, eventualmente alguma regra definida pela companhia para se portar ao mercado, né? Não se esqueça que os profissionais, uma vez que eles são contratados, eles estão ali revestidos daquele uniforme, né? Ainda que não fisicamente, mas conceitualmente eles representam a marca, né? Eles representam o seu empregador perante o mercado. Então, os seus atos têm que ser, de certa forma, pensados ou aderentes com as políticas. Então, sob a ética trabalhista, teríamos sim uma possibilidade ali real de haver punições, aí isso teria que ser avaliado sob a ética da legislação, mas punições dos profissionais que eventualmente descumpriram as regras, caso eles tenham usado alguma ferramenta ou alguma inteligência artificial não homologada pelo seu empregador. Muniz, às vezes eu parei para pensar sobre o termo Shadow AI e tal, me pareceu assim, mais um daqueles termos inventados que, no final das contas, não representam grandes coisas. Qual a diferença entre o Shadow AI e o antigo Ctrl+C, Ctrl+V do Google, que a gente dava uma adaptada e tudo mais? Na época não se atribuiu um nome, um termo a isso. Tem diferença? São conceitos bem distintos? Então, Carlos, eu entendo que sim, cara. Eu entendo que são bem distintos. Vamos lá, o Ctrl+C, Ctrl+V, ele estava muito mais ligado a plágio. Então, você tinha plágio no teu trabalho, no teu estudo. Enquanto o Shadow AI, ele acaba abrindo uma brecha para informação falsa mesmo, para coisas inventadas. Nesse ponto, os dois são muito diferentes. Os riscos também são diferentes, os impactos são diferentes. Mas eu vou até fazer essa ressalva já de começo, porque quem está nos assistindo aqui, eu não quero que fique acreditando que nós somos contrários à IA. Porque a grande verdade é, se os teus processos são tão bostas que o teu funcionário precisa usar IA escondido, o problema não está na IA. Perfeito. Novamente, né? Tem certos episódios que a gente vem aqui, a gente vem se degladiando, eu e o Muniz, né? Hoje não me parece ser um deles. Hoje me parece ser um episódio de amor, né? Entre Ainda, nós cara, você dois. gosta mais de pessoas do que de máquinas. A gente vai ter um problema daqui a pouco. Mas a questão é a seguinte: eu concordo, o Ctrl+C, Ctrl+V está mais ligado a você usar informações de plágio, né, ou de autoria de outras pessoas, eventualmente sem ter ali uma repercussão própria, né, de autoria própria, ou uma versão própria. No caso da inteligência artificial, além do que o Diego falou da questão de você trazer dados que eventualmente não condigam com a verdade, existe um outro ponto que é muito batido, né, nas versões de utilização de inteligência artificial, né, que é eventualmente você compartilhar dados num ambiente aberto, né, num ambiente que pode ser eventualmente propagado ou um ambiente que eventualmente vai ser manipulado aqueles dados sem você saber como ou onde eles vão parar, né? Então, tem esse episódio também que está um pouco longe do Ctrl+C, Ctrl+V. Uma fonte você recebe o dado, copia e cola. Na outra você alimenta o dado, ele manipula aquele dado, digere ou pensa aquele dado, e aquele dado fica numa nuvem, num ambiente web que você tem muito pouco gerência ou controle. Então, eu acho que o impacto é deveras maior. Cara, muito, muito bom, Diego.
porque eu respondi pensando muito mais na IA como mecanismo de pesquisa. E sim, você está correto. Hoje, há algum tempo, você pode subir o teu relatório e a partir de lá pedir, ou subir o teu papel de trabalho, como a Deloitte deve ter feito, subir o papel de trabalho, documentação de cliente, documentação sensível, e está sendo processado por alguém, pode inclusive estar usando esses dados para alimentar o seu próprio modelo. Então, os riscos são bem diferentes, bem maiores, para te falar a verdade. Quando eu vi essa notícia da Deloitte a primeira vez, ainda no ano passado, eu fiquei, de certa forma, eu fiquei feliz não é o termo, e não foi porque a Deloitte foi penalizada. Afinal de contas, foi onde eu comecei. Mas mais pela ignorância, assim, para mim é um assunto que não deveria ter virado um assunto, certo? Assim, a empresa usa inteligência artificial, ela foi penalizada. Eu acho pior quando ela não entrega o projeto no prazo. E isso não vira pauta. E no final das contas, aquele episódio ele mostra que ainda vai ter muita resistência à adoção ampla da inteligência artificial. No nosso caso, em que a cultura para uso da IA ela é promovida, a gente vai ter então um tempo aí com menos resistência, aliás, com o mercado ainda resistente, a gente conseguindo nadar de braçada, porque o uso de inteligência artificial aqui é super incentivado. E sobre a IA eventualmente ter preenchido dados que não existiam, se eu abrir o site do PSEO, eu vi aqui, até pesquisei, mas não achei enquanto a gente conversava, buscando penalidades aplicadas às Big Four por tique frio, nós vamos encontrar várias. Então, não é nenhuma novidade, a IA imputando informação e o humano imputando informação são coisas que acontecem, sempre aconteceram, então não é nenhuma novidade. Repercutiu mais pela falta de pauta sobre o assunto. Mas quando você falou a palavra que é chave dessa questão da Shadow AI, que é resistência. Então, ela existe porque há resistência das empresas, das lideranças das empresas. É um fenômeno que não tem. Aqui é nadar contra a maré, pessoal. Não usar a IA como você lá atrás preferiu usar o cavalo, a charrete, ao invés de um carro motorizado. Pois é, mas Diegão, eu duvido que exista essa resistência. Cara, é verdade, sei lá, 6 meses atrás, por exemplo, a notícia que o Josué. Coloca na tela aí pra gente depois, o diretor. Eu vou colocar aqui, ó. A notícia que o Josué traz, a primeira, é de 2023. É verdade, em 2023 existia. Hoje não existe mais, não, pessoal. Eu abri uma RFP hoje. Eu achei até que o ChatGPT tinha eliminado essa parada. A RFP de um grande, gigantesco player. A RFP tinha lá aquela barrinha. Não tinha os travessões, não. Alguém tomou cuidado e tirou o travessão. Mas tinha aquelas barrinhas que separam tópicos, etc. Cara, uma RFP de uma grande empresa que foi ao mercado. Eu não acho que exista mais essa resistência ao uso de IA, não. Acho que, como a gente previa lá atrás, Muniz, você vai se lembrar que o ChatGPT nasceu em novembro de 22. Logo depois, nós tivemos, no início de 23, um evento do portal GRC. A gente foi falar de inteligência artificial, naquele evento e tudo mais, e a gente contou naquela ocasião as jornadas de adoção das empresas a tecnologias emergentes. Levou muito tempo para o Power BI se popularizar entre as empresas, mas Big Data, Analytics, dashboards interativos existiam desde o final dos anos 90. Então foram quase 10, 15 anos para se popularizar. Blockchain, acho que nunca se popularizou. Algumas empresas aplicam, mas muito pouco ainda. As automações também poderiam ter, até hoje, eu acho que a adoção é muito, muito baixa. Agora com o NHN e com a própria IA, isso se popularizou. Então as empresas resistiram muito a tecnologias emergentes. Mas a IA, a gente fez essa previsão lá atrás, ela seria irresistível, não porque as empresas iam achar legal, porque é irresistível. É simplesmente um negócio assim, avassalador, não tem como resistir à inteligência artificial, não é uma escolha. Portanto,
eu acho que essa história do Shadow AI, por isso que no começo aqui eu abri dizendo que eu acho que é um termo meio inócuo, porque não me parece mais haver essa resistência. Eu discordo. Onde a gente vê essa resistência? Não na alta direção, mas nas médias gerências. Você vai ver um gerente de marketing discutindo que não pode fazer o vídeo com IA, que tem que ser um vídeo gravado, tem que ser uma edição manual, que precisa da supervisão humana. Você vai ver um editor de pauta dizendo que o texto tem que ser autêntico, que não pode, que o copy precisa ser uma figura humana. Eu acho que em todas as linhas você tem isso até por um instinto de sobrevivência. As práticas estão mudando. E isso gera, a gente que é de administração one-on-one, né? A mudança ela gera resistência. E a IA está mudando os processos. A gente tenta se adaptando. Em CyberSuite, nossos primeiros clientes de marketing em CyberSuite, nós tínhamos a produção de conteúdo de mídias sociais, levava 2 a 3 dias por cliente. Hoje é uma produção muito melhor e leva 30 minutos por cliente, talvez 30 minutos. Mas por que levou tanto tempo? Porque a IA só ficou boa agora? Não, porque existe uma resistência natural dos clientes, das pessoas que executam dentro de casa, nossa, eventualmente. Então, eu acho que sim, existe uma resistência sim. Eu acho que esse movimento do Shadow AI me lembra muito do nosso começo de carreira também, quando não se podia usar Dropbox. Tá? Você deve lembrar disso. Você tinha que trocar arquivos gigantes com o cliente, especialmente de auditoria, de arquivos de dezenas ou centenas de gigas, e tinha que pedir emprestado HD externo na TI da firma. Levava para o cliente, voltava com aquele HD criptografado, eu nem lembro, acho que nem criptografado era na época, e achavam que isso era mais seguro do que usar Dropbox. Até que desapegaram, falaram, cara, usa Dropbox aí, bota uma máscara Deloitte, bota uma máscara de outra empresa. Veio o OneDrive, veio o Google Drive, vieram vários Tinha que mandar outros. um portador, né? Tinha que mandar um portador, levar o pendrive lá. Verdade, tinha que mandar um portador. Mas na marra essa mudança aconteceu, porque as pessoas simplesmente desprezaram o método antigo. E é isso que a gente está vendo. Nosso time aqui é um time cada vez mais early adopter de tecnologias, poderia ser mais early adopter, não é no nível que a gente gostaria ainda. Em comparação a outras empresas, estamos muitos anos à frente. O Carlos comentou, em 2022 a gente começou a utilizar o ChatGPT e em 2023 já estávamos integrando ele a muitos dos nossos serviços e plataformas. Então, essa resistência ela joga a favor de empresas como a nossa, que desafiam, que tomam um risco da nova tecnologia. Dito isso, a gente muitas vezes lida com clientes conservadores. Então, existe a necessidade de um equilíbrio aí. Agora, para não fugir do tema, eu vejo que existe uma resistência, sim, menor do que era antes, verdade. Mas como a gente viu com as nuvens, muito cliente resistiu, queria manter seus softwares on-premise, seus dados em servidores locais. Até hoje existem alguns, mas isso gradativamente foi acabando. Eu vou fazer um comentário aqui, e é uma percepção, tá? E talvez eu fique no meio do caminho entre o Carlos e o Diego, tá? Eu tenho feito várias reuniões aí, né? Recentemente estive em São Paulo, pela Venx. Hoje mesmo fui numa reunião com um cliente à tarde. E assim, é público e notório para mim que todas as reuniões eu levo o mesmo discurso, que é um discurso verdadeiro. Aqui na Venx, ou no ecossistema de canais da Venx, a gente tem como premissa mandatória a aplicação de automação, seja na metodologia do nosso trabalho, ou eventualmente na entrega final para o cliente. Isso é um mantra nosso aqui, e eu defendo muito essa bandeira. Eu acho que isso é um dos fatores que nos diferencia para o mercado cada vez mais agressivo e mais competitivo que a gente enfrenta. Então, é trazer conceitos de um mundo clássico com metodologias mais agressivas em termos de melhoria, repetição, custo, uma série de fatores. Nas reuniões que eu faço, e aí não sei Diego Muniz, não sei Carlão, nas reuniões que eu faço, nenhum até agora falou, cara, o seu bundão do cavanhaque bonito, aqui a gente não usa automação. Aqui essa palavra está proibida. Essa situação eu não me deparei ainda. Pelo contrário, existe uma receptividade muito alta em relação ao discurso dos produtos ou dos prestações de serviço que a gente se propõe a levar ao mercado. Então, assim,
Obviamente, talvez vai existir algum tipo de discussão no como a gente vai usar a automação, mas me parece um discurso cada vez mais bem aceito pelo mercado, o que nos mostra, nos direciona para uma resistência cada vez melhor. Mas como eu falei, estou em cima do muro, não que ela não exista ainda, mas cada vez menor, entendeu? E só para fechar aqui, eu quero trazer um conceito da pauta. Joguei no Gemini, tá? Aqui a gente faz ao vivo aqui, para quem nos assiste, aqui é a IA que está acontecendo, tá? O que é Shadow AI? Trata-se do uso de ferramentas de inteligência artificial por funcionários dentro de uma organização sem a aprovação, o conhecimento ou a supervisão do departamento de TI ou de segurança. Então, aqui acho que a questão não é o uso da inteligência artificial, é o uso não aprovado. Eventualmente tem uma que é aprovada, usa-se outra. Ou eventualmente para um setor está aprovado, para um outro não está. Isso, Então, cara, sim, isso caducou, gente. Isso caducou. Toda ferramenta tem um botão de IA. Eu não acho que existe, não tem como resistir mais, não tem resistência. Não existe como. Você vai apertar o Alt, você vai abrir o Outlook, tem um botão para criar o e-mail. Você vai. Não tem como, já está introduzido. Era o equivalente a falar assim, pô, tu não pode fazer fórmula no Excel, tem que usar a calculadora. Não tem como. Não tem como. Então, assim, mesmo que exista alguém que queira bloquear, não tem como mais. Então, Tem por um isso que eu ponto, acho que é tá, Carlão? inócuo. Qual o resultado E disso? tem um Como ponto, dizia o tá? poeta, né, cara? Se eu não me engano, quem foi mesmo que escreveu isso, cara? MC Catra? MC Catra? Não, não, cara. Foi um Shakespeare, talvez, como ele dizia. Ah, tá. Pau não Achei tem que era o ombro. Catra. Não, mas olha só para fechar aqui, Diegão, aí eu acho que entra a discussão legal da parada, tá? Na minha opinião. Quando eu joguei Shadow AI no Gemini, ele me deu o seguinte título: Shadow AI, dois pontos, riscos e governança. Aqui eu acho que tem que entrar a discussão nas empresas. Não é no uso da inteligência artificial, mas é em você direcionar, você, né, cercear, você ter ali uma visão de risco e governança para a aplicação da inteligência artificial, que é uma das coisas que a gente faz aqui com muita propriedade, Porra, eu bicho. diria, né? Mas esse é um assunto que me tira do sério, cara. Eu tava calmo até o momento, Diogão. Conseguiu, cara. Diretor, Sabe qual, desculpa, tá? Tava um call pacífico. sabe qual é o ponto, cara? As empresas estão vendo isso da forma errada, ou as que ainda estão resistentes estão vendo isso da forma errada. Não adianta eu homologar o chat GPT, levar 6 meses para homologar a porra do chat GPT dentro da firma, porque amanhã sai uma release do Gemini que é melhor. Diego, tenho usado hoje mais o Claude do que o chat GPT, que eu sou usuário Pro, e que eu pago para usar. Eu estou usando a versão gratuita do Claude porque está me dando respostas melhores. Semana que vem pode ser outra, e outra, e outra. Então, o que as empresas precisam entender é que já está no dia a dia. E qual vai ser? Não importa qual vai ser. Agora, quais são os parâmetros que a empresa pode exigir? Como fazer a governança da IA e não o controle da IA? A gente tem um conceito que governança é controle, não é isso. A governança não é controle. Governança é orientação, é estratégia. E o controle, como é que eu vou controlar o uso da IA? É meio idiota isso, para É falar a uma melhor verdade. gestão, né? Uma melhor gestão de como gerenciar isso, né? Mas, Diego, esse tópico, eu acho que ele também caducou, cara. Eu não acho que seja pauta mais a homologação de IA dentro das empresas. Você pode querer homologar alguma ferramenta, Claude, GPT e tal, mas não tem como mais. Isso já. A IA não, concordo contigo, a IA não, mas vai ter empresa que você vai ser proibido. Pô, eu vou abrir aqui o nome, foda-se. A gente está num lugar para falar as coisas que tem que ser faladas, né? A gente tem uma solução na casa chamada SOD Discovery, que é uma ferramenta de criação, mapeamento de riscos de segregação de funções usando LLMs. Usando LLMs. Eu apresentei essa ferramenta a Deloitte. Eu apresentei o conceito a Deloitte. A um amigo meu, um sócio ferrado do segmento, cara bom pra caramba, e estava acompanhado de uma gerente, e essa gerente falou, não, mas aqui a gente precisa passar pela homologação antes da IA. Essa IA que vocês usam, essa LLM que vocês usam, não está homologada na firma. O cara tá falando da Deloitte, que deveria ser pioneira nessa mudança. Então, eu acho que sim, o tema para uma mente como a tua, Carlão, é tão óbvio que se torna, que parece que não existe a resistência.
Não é o caso. Ela existe, cara. Tem gente no comando das empresas que são muito. Tem pessoas que são muito old school, tem pessoas que estão negando a realidade, por desconhecer, por terem medo do que vai acontecer, preferem negar. E, cara, essas pessoas estão ficando para trás. Só para complementar aqui cereja do bolo, todo cliente grande que a gente fecha, ou quase todo, cai na minha mesa um assessment de segurança da informação. E sempre há uma pergunta: quais são as IAs que vocês utilizam, quais são as nuvens que vocês utilizam, cadê o SOC report delas, cadê o isso, cadê aquilo. Nós usávamos muito, usamos ainda, a Akamai, antiga Linode, que é boa pra caceta, é uma das maiores nuvens do mundo, mas gerava uma resistência fodida nos nossos clientes, em alguns dos nossos clientes, porque não era AWS nem Azure. Então, mas Então, isso não é justamente uma evidência de que não é resistência especificamente a IA, mas é essa prática repetitiva de homologação de software. Isso acontece. Se você sugerisse para essa mesma gerente um novo editor de texto que te permite ver riscos de seleção de função, também teria que passar por homologação. Eu acho que não é mais sim, sobre IA, continua sendo homologação normal de software. continua sendo homologação de software, mas na prática o que o funcionário dele, desse cliente, vai fazer é Shadow AI. Me parece ser Shadow AI. Que se eu não deixo ele usar o ChatGPT, só deixo ele usar o Gemini, o Copilot da Microsoft, e ele usa o ChatGPT, é Shadow AI. Mas é o que faziam com o Visage, Diego. Visage não homologado, o cara Isso. ia lá, baixava e usava. Pois é, por isso que eu digo que assim, o termo para mim é inócuo. Ele não diz porra nenhuma. Ele não significa nada, porque usar IA, software ou qualquer outra tecnologia não homologada, escondido do chefe, assim como o quebrador de PDFs, a gente usou muito essa porra também I na, love na PDF. Deloitte. I love PDF. Então, assim, tudo a mesma coisa, né? Mas beleza, eu acho que assim, é termo hype, eu acho que é isso. Beleza, perfeito. Se a questão aqui, se é a nomenclatura, eu estou contigo. O fato é que existe. Existe a resistência, existe o termo aqui, pode ser um termo próprio para isso, para uma coisa que já existe há bastante tempo. Cara, Eu dito vou, isso, eu times vou até resistentes que se patentear, né? Vamos explodam. começar a usar o Shadow Software, Shadow PDF. Agora, um negócio que eu acho que é muito curioso é o seguinte: certamente esse Shadow AI é do caralho, porque todo mundo sabe da tal greve lá dos. Como é que é? Aqueles caras de Hollywood, os roteiristas de Hollywood, né? Aí, porra, você aposta. Quanto você aposta, mozão, que o cara tá em greve porque não quer ser substituído pela IA, mas quando ele vai fazer a porra do roteiro, ele usa? Ele usa. Mas é Porra. isso. É Mas é foda. exatamente isso. Cara, eu concordo assim, não tem como correr da IA, cara. Eu vou te falar, eu adoro IA, cara. Eu acho fantástico. E eu acho que tem que usar. Agora é só um uso responsável, saber que, cara, óbvio, tem que fazer uma revisão, tem que fazer uma análise, tem que. Mas, porra, cara, de novo, desculpa, bicho. É que a gente cai nessas expressões comuns, isso me deixa louco, bicho. Uso responsável da IA. Caralho, é claro que tem que ter o uso responsável da IA. Mas Ah, parece que é uma coisa super sofisticada. É igual você falar, uso responsável do carro. O que é o uso responsável do carro? Você não dirigir igual um imbecil e não encher a cara e ir pro volante. O uso responsável da IA é isso, porra. Eu vou sair abrindo a porra toda, botando minhas informações, Muniz, pornografia junto com o relatório. Muniz, o que seria, eu quero que você ilustre para a gente, o que seria, então, o uso responsável do Google Chrome em tempos de Tadala Fellas e outros caras aí, hein? Cara, a Nitadela Felas viralizou nesse fim de semana no meu Twitter, bicho. O cara tá gravando conteúdo adulto. Essa me surpreendeu, tá? Dala Felas, eu achei que ele era só maluco. Ele é mais do que isso. Mas é verdade, cara, isso aí eu tô abraçado contigo nisso aí, cara. É automático a turma falar esse negócio de uso responsável, uso exclusivo. E a ética e não sei o que. Cara, vai te Eu fuder. defendo o uso irresponsável, foda-se. Isso, porra, esse Mas é o melhor uso. o meu ponto, eu entendi o que vocês estão falando, tá? Mas o meu ponto aqui é o seguinte: a gente não pode deixar de considerar que quem vai usar IA dentro das empresas são pessoas de níveis de experiência diferentes, são pessoas com conhecimentos diferentes, são pessoas, cara, com eventualmente até tempo de vida diferentes, entendeu? Então, assim, eu acho que o termo, ele é, Tempo de vida como é que se de fala? muito foda. Vai chover no molhado, entendeu? Shadow Life, tempo de vida diferente. É o etarismo da porra. O cara tá quase morrendo. Tirei a da mão desse velho do caralho.
Mas, cara, que, porra, a gente tem que separar, pessoal. A IA não é a metralhadora, essa IA que a gente conhece não é a metralhadora na mão do macaco. O teu funcionário, por mais que ele seja um ignorante, ele não vai conseguir fazer grandes estragos porque ele usa o Gemini, ou porque ele fez um resumo do PDF dele. Já existe um ambiente de controle, já existem parâmetros de controle para essas IAs que estão disponíveis ao usuário final. O cara que consegue ir além disso, ele é um hard user, ele é um especialista no assunto. E você vai ter que ter outros mecanismos para controlar ou para gerenciar isso. Porque não é com controle tradicional que você vai conseguir. Afinal de contas, ele é um usuário mais conhecedor, mais experiente, mais sagaz do que os mecanismos de controle. É igual a questão de hacker. Cara, adianta você fazer política anti-hackeamento na sua empresa? Isso não adianta. O cara não vai. É um hacker não é porque ele viu a sua política e falar, não, hoje eu não vou hackear. O cara tem uma puta de uma política aprovada e renovada e publicada a cada 12 meses. Você precisa de ferramentas mais elaboradas do que ele é para identificar aquilo e para controlar, punir, sei lá o quê. Então, é bom desmistificar isso. Cara, você não vai botar a IA na mão do estagiário, ele não vai conseguir fazer um estrago. Não vai. Não vai. Não, isso não é um risco por si. O uso da IA não é um risco por si. Então, essas expressões são supervalorizadas. IA ética, ethical AI, né? A galera tá. Porra, todo fórum de GRC agora é ethical AI. Até porque, assim, quem é usuário, pelo menos eu percebo as IAs, digamos assim, vou chamar de nativas, muito mais conservadoras do que o usuário. Toda hora que você pede alguma coisa, ela vai te dar 1 milhão de avisos. Pô, posso tomar, sei lá, chá de boldo para dor de cabeça? Vem com um disclaimer gigantesco, não sou médico, não sei o que e tal. Eu acho que o risco é menor. Tirando o Grok, né? Me põe em biquíni. O Grok é foda. O Grok é foda. Teve um caso, não sei se vocês viram, teve um caso da menina, acho que tô, né, Diego, uma vez num Violência ou num outro fórum que a gente estava participando, de uma menina que, meu irmão, começou a se consultar com inteligência artificial questões médicas, e aí no final, cara, a IA falou assim, cara, então se mata, né? Bom, cara, já me fez 50 milhões de perguntas, nada adiantou, cara, se mata logo, termina com sofrimento, meu irmão. Então, assim, uso responsável da IA, meu irmão, não vai até o limite não, que ela vai... Cara, mas antes ela entrava no chat da Ball, cara, e era um humano recomendando isso, entendeu? Então, assim, não mudou. Mas é o que eu falo pra galera aqui, pô. É muito melhor trocar ideia com a IA, porque, meu irmão, antigamente tu trocava ideia no chat do UOL bate-papo, entrava com um link lá pra tu fazer sacanagem com as meninas e te matava. É melhor IA, pô. Que pelo menos Aliás, demora 100 perguntas pra ter o desfecho. existe um disque suicídio, né, cara? Sabe, não sei o número, mas se você tiver com vontade de se matar, tem um disque suicídio para te convencerem do contrário. Cara, dizem que a resposta desse serviço é uma porcaria, bicho. O cara dá vontade de jogar da ponte mesmo, que é muito ruim. Ou seja, é o humano. Cadê você talvez fosse melhor ter uma IA treinada para isso, para orientar o suicida, e não um humano que tá, porra, de saco cheio, 3 horas da madrugada, recebe R$ 2.000 por mês, falando, porra, já vem esse trote aqui. E o cara não sabe se é um trote ou não. Só que para IA pouco importa se é um trote ou não, ela vai dar a mesma atenção. Então a gente precisa parar de ver a IA como vilã, ou como possível vilã. Tem que eliminar isso, cara. Não é possível vilã. É a mesma coisa que pensar que o carro mata a gente. Porra, não é isso, cara. Então vamos tirar isso do nosso horizonte, IA vilã. Cara, não é. Não é. A IA por si não é vilã. E só pra fechar, tá, Carlão? Para aqueles que não sabem o que o Diego falou, o disque suicídio é quando você tenta ligar para Claro e cancelar a tua conta. É disque suicídio, tá? A galera não deve ter associado muito bem aqui. Esse é o disque suicídio. Só lembrando que a Claro tá no pipeline, velho. Cuidado aí. Tô brincando, não tá não. Você disse claro, eu quis Ué. dizer sim. Agora vamos falar o que vai acontecer. Calma, deixa eu fazer uma previsão aqui, já que a gente gosta de previsões. Vai acontecer com a IA uma coisa que sempre aconteceu desde que a internet passou a ser popular, que é o uso de recomendações, ou que é o fato de haver recomendações personalizadas. As informações serem personalizadas para você. E aí parece sim que está indicando suicídio, que está isso, que está aquilo. Cara, essa é outra questão também que também a turma precisa desapegar de vez. Seus dados não são mais privados.
Mas é LGPD, ou recusa os cookies, não importa. Na longínqua faculdade de administração que eu cursei, tinha um caso muito clássico da Target, que, cujo, que mandava cupons de desconto para casas, e esses cupons não eram genéricos, eles eram personalizados para o usuário daquela casa. E então o Diego recebia um na casa dele, o Carlos outro, eu outro, com aquilo que a gente vinha buscando, ou consumindo. E um pai de família processou a Target. Posso estar enganando aqui, não sei Target, mas eu acho que é, então vou seguir É a como Target. Processou a Target porque começou a mandar propaganda de bebê. Fralda, berço, lenço umedecido. Falou, porra, que história é essa? Estão incentivando a gravidez na adolescência? Ele era pai de uma adolescente. Passaram-se semanas e ele descobriu que a filha já estava grávida, antes de chegarem os cupons. Então, aí, o processo caducou, obviamente, abriu mão do processo. Mas já se usava lá atrás, 15, 20 anos atrás, dados do consumidor para se fazer ofertas direcionadas. A IA faz isso também. Isso não é exclusividade da IA, não é um problema de IA. É a realidade que a gente vive de um mundo informatizado. Vocês acham que a IA muda muito o jogo das recomendações personalizadas? Eu pergunto porque na minha cabeça é o seguinte, e assim, eu não vou entrar no techniquez da diferença entre IA e Analytics de maneira geral, porque nem tem diferença entre uma coisa e outra assim tão grosseira. Mas eu acho que o Big Data, o Analytics tá tão desenvolvido que me parece que a melhoria das recomendações não passa necessariamente por IA. Eu acho que a IA não agrega tanto nisso. Eu acho que é a melhor a captura. Então, hoje a gente está conversando, estou com o celular aqui em cima da mesa, ele está capturando as nossas mensagens e a IA está ajudando a interpretar quem é o Carlos, quem é o Diego, quem é o diretor. E também tá, tá, tá traduzindo melhor o que a gente está falando. Então, posso travar aqui, posso gaguejar, vai conseguir pegar a informação completa. E isso alimenta uma base de dados com dados mais ricos, mais precisos. E aí melhora o algoritmo de recomendação. Agora, a IA no algoritmo, eu também não vejo muita novidade, não. Mas você tocou no assunto que eram os dados, Diegão, e também me lembro que lá no portal GRC 2023 a gente também desmistificou essa não notícia que circulava, o medo do uso dos dados com a IA e tudo mais. E naquela ocasião a gente falava que qualquer software hoje é munido de dezenas de microserviços, se apoia em outras soluções, os seus dados quando entram no WhatsApp, eles nem estão só sob domínio da Meta, eles passam por outros provedores de tecnologia. E a IA nessa história foi só mais um. Vocês acham que a IA adiciona algum risco no aspecto para onde vão os meus dados? De novo, para mim é bobeira. Quando começou essa história da IA também, você não pode botar seus dados no chat GPT. Beleza, mas você punha teus dados na Azure, na AWS, na nuvens diversas, sob poder de fornecedores diversos, e esses faziam o que bem entendessem com seus dados, dentro do que você acordou nos termos de uso do serviço. E você acordou com os termos de uso. E esses dados são, sim, utilizados para isso. Para mim, é mais do mesmo. É outra coisa que a gente tem que combater no discurso, na educação do usuário. Porque cara, o que adianta, de novo, IA e controle não combinam. É uma coisa até meio forte que eu estou falando aqui, mas IA está muito mais ligada à governança, à educação, do que a controle. É. Assim, nos fóruns, como eu falei, né, eu não sou um especialista em IA, cada vez mais estou tentando aprender mais sobre ela, tenho tentado me especializar no assunto, até dentro do ambiente do RH, que é o que eu tenho mais interface, mas nos fóruns, né, nas palestras, nos eventos que eu tenho participado sobre IA, que pega a posição do Diego aí, existe
grande temor aí em relação a isso, né? Principalmente sobre essa parte da ótica dos dados, né? É um temor que existe, a gente não pode negar que é um temor que existe, né? Como que esse temor vai ser combatido, né? Obviamente que o Diego falou com educação, com governança e tudo mais, beleza, eu acho que é o caminho a ser percorrido, mas que há um temor. Eu participei de uma palestra da FGV, um evento chamado RH Summit IA, onde, sei lá, tinham 10 panelistas falando, e todos eles abordavam o mesmo tópico ali, né, sobre perigo dos dados, compartilhamento dos dados, para onde vão os dados, enfim. Então, assim, o temor, o receio, ele existe, mas eu acho que o combate ele vem dentro desses pilares aí que o Diego colocou: educação, governança, enfim, gestão. Eu acho que aí sim são palavras que precisam estar presentes nesse uso de inteligência artificial. Eu tô falando demais hoje, acabo monopolizando aqui o debate. Vocês me desculpem, mas vou continuar falando. Porque esse tema me engaja, eu gosto do tema. O- Esses fóruns também, não só esse que você falou, Diegão, mas a maioria, cara, são compostos por gente muito chata. Puta que pariu, cara. Eu, eu não aguento mais ouvir falar sobre uso ético da IA, preocupações com dados pessoais. Cara, essas preocupações com dados pessoais levaram a porra da LGPD que a gente tem aqui, que te faz clicar em cada site que você entra, dizendo que eu aceito compartilhar os cookies. Cara, só serviu para isso. O, eu tenho um amigo que trabalha numa grande seguradora do Brasil, com mais de 6 milhões de clientes, que implementou um puta de um software caro de gestão de dados pessoais. Esse software recebe, um software e uma área, essa área recebe, através desse software, 15 chamados por mês, de uma base de 6 milhões de clientes. 15 chamados. Desses 15, 7 a 10, segundo ele, 7 a 10 são chamados abertos no canal errado. São para outra coisa. Então, 5 chamados ao mês e se gasta milhões, porque meia dúzia não, uma porrada de congressista achou que era de bom tom regular um movimento tecnológico. Cara, será que a gente não aprende que a tecnologia anda mais rápido do que a regulação? Ou não adianta regular dessa forma que a gente vem fazendo? Isso é inócuo, não tem eficácia. A gente precisa ser mais inteligente para abordar a inovação, especialmente em um país como o Brasil, que é um país subdesenvolvido, é um país que precisa mais do que outros, mais do que qualquer país europeu, precisa ser um adepto rápido da tecnologia, precisa ser protagonista na tecnologia. A China fez isso, a Índia está buscando fazer isso, a gente tem que fazer também. Eu admito para você que eu era um cara mais resistente, eu era um cara mais old school nesse ponto. Melhorei muito minha visão em relação a isso, principalmente depois que eu me associei aqui ao Grupo Venx, de certa forma. Mas eu ainda tenho algumas resistências para me despedir de alguns conceitos, tá, cara? Sou muito honesto. Até pelo canal que eu atuo, cara, assim, eu ainda acho que isso requer um caminho longo aqui para as empresas, o que não é bom. Admito que não é bom. Eu acho que empresas que são mais flexíveis ou têm um pensamento mais rápido para entender muito qual é o movimento que o mercado está fazendo ou que o mundo está fazendo, tem muito mais chances de agir mais rápido e ter sucesso nessas implantações. Mas eu ainda acho que é um desafio. Já viu aquele filme do Todo-Poderoso, que o cara fala, tira a roupa assim? Já viu essa porra desse filme com o Jim Carrey? Eu acho que aqui não vai demorar para acontecer isso. Acho que esse tirar a roupa aí do conservadorismo vai demorar um pouco mais. Mas voltando para Shadow AI, Pô, eu abri, voltando, eu abri o nosso episódio de hoje falando que a gente estava num call de amor, né? A porradaria tá estancando, mano. Você vê como é que as coisas mudam rapidamente. Isso é inteligência artificial, tá? Tá mudando. ai, ai. Bom, o que mais aí, turma? Eu tô meio sem pauta aqui. É que a gente fala de hiato em todo episódio, praticamente. É, e Mas é um tema porque a gente, comum, né? é porque a gente gosta e porque o que aqui dentro é óbvio, não é óbvio para fora. Hum, Eu acredito que tem muito valor esse tipo de discussão que a gente tem, porque abre os olhos de quem tá com uma visão limitada ainda. A gente não precisa. Minha opinião é que nós precisamos ver a IA sempre num contexto mais amplo, um contexto de civilização, um contexto de país, de identidade como país também. Nos últimos anos,
nós acompanhamos o Brasil importar muitas pautas de fora, pautas ruins. A gente trouxe pautas ruins americanas, trouxe pautas ruins europeias, trouxe excesso de regulação, quando a gente deveria estar fazendo justamente o contrário. E as empresas, aí, migrando para o corporativo, também muitas vezes se comportam como se comporta o nosso país, como se comporta a classe política, com excesso de regulação, quando deveriam estar incentivando. Qual é a grande startup brasileira que está arrebentando? Por que não sai uma Brex. Brex? Legal, sim, Brex é foda. Por que não temos 10 Brex? Um país de 200 milhões de habitantes, uma economia que é top 10 global. Por que a gente não tem uma Big Tech no Brasil? Por causa dessa porra. Aí, Carlão, posso trazer uma curiosidade sobre inteligência artificial? Eu sempre sou o babaca daqui da violência corporativa que traz essa porra dessas piadas escrotas, né? Posso trazer mais uma para a pauta de hoje? é por sua conta e risco, meu amigo. Eu não endosso Pois é, piada ruim. pois é. Então, na verdade, é uma curiosidade, né? As pessoas, aí uma pergunta até para vocês, para você, Carlão e Diego, que são usuários assíduos aí de inteligência artificial, vocês pedem por favor para a inteligência artificial? Quando vocês vão fazer uma consulta? Já fiz o teste. Não, eu não Pois é, peço, eu não então. peço, eu não peço. Pois é, então eu pedia. Aí eu fui uma vez num evento e aí o palestrante falou o seguinte, cara, isso é de uma idiotice total, porque, obviamente, quando você coloca ali, aquilo ali fez uma explicação toda tecnológica em relação à base, né, de tecnologia que tem por trás, e que isso, porra, estava consumindo bilhões de litros de água, porque os reservatórios que ficam armazenados, os condensadores, sei lá, da plataforma. Resumo, fazer o seguinte, cara, não precisa pedir por favor e nem falar obrigado para IA. Você não estava sendo mal educado com isso. Eu levei isso para frente, entendeu? Mais uma vez, vou discordar desse congressista que eu nem sei quem é. Cara, tem um estudo técnico mostrando que pedir por favor para o chat GPT dava respostas melhores e mais completas. Ó que legal, viu? Tem Minha curiosidade evidência, não foi tão panaca assim. Mas tem vou te evidência falar, disso. é o que a gente fala, né? Para quem não sabe, aqui na VX Labor e Pay, a gente tem uma inteligência artificial que faz recrutamento, seleção e admissão de pessoas, a Easy, né? A Easy ela é 100% cordial, né? A Easy ela é cordial com quem fala. Então, além de ser cordial com ela, é legal porque ela movimenta nessa interação com o candidato, né? Então, obviamente, é um ponto interessante. Cara, mas isso aí, Mas eu assim, tenho. eu acho uma questão de hábito também meio boba, assim. Já faz muito tempo que, por exemplo, quando eu vou pesquisar no Google, sei lá, os maiores campeões do futebol brasileiro, né? Eu Lá escrevo vem. campeões Puta merda. futebol Brasil, entendeu? Então, também acho que é mais uma desses papos que não levam a lugar nenhum. Mas, dito isso, que nós incentivemos todos a usarem, e a usarem muito. A gente aprender rapidamente a botar isso no nosso dia a dia. Os nossos filhos já vivem isso, já são nativos da IA. Na sexta-feira, eu até comentei com o Carlos, sexta não, durante a semana, não lembro qual foi o dia, enfim, semana passada. A minha filha tirou a foto de um prato novo do nosso cardápio do restaurante, e ela gerou um post publicitário para aquilo. E, cara, ficou numa qualidade surpreendente para uma menina de 10 anos fazer em 5 minutos. Por quê? Porque ela sabe usar a IA melhor do que o usuário que está aprendendo isso agora. Para eles é nativo. Eles já estão mesclados a essa tecnologia. Então, cara, a gente tem que correr atrás. Ser resistente agora é ficar para trás. Eu ainda tenho dúvidas sobre o que isso vai produzir lá na frente. Eu acho que a capacidade de inventar da IA ainda é muito, muito pequena. Assim, se bem que não, né? Assim, quando você faz um. Eu comecei a escrever umas historinhas para as crianças com IA, coisa de 10 minutos, e o desgramado. Mas assim, não tem nada novo, é isso que eu quero dizer. Assim, a IA vai associar uma coisa com a outra, mas sei lá, não vai inventar um cavalo que fuma um baseado, entendeu? Isso eu acho que não vai acontecer. Sei lá, é isso. Isso que eu quero dizer. Fala isso com Desculpa aqueles te brain perguntar. rots, né, que as crianças estão fazendo.
Desculpa te perguntar, você escreveu essa historinha pra qual crianças, cara? Para as É pro minhas. filho do, é pro filho do Bob Marley, pô? Não, eu tô lembrando aqui porque o ChatGPT criou três personagens que eram três cavalos. E eles são só cavalos normais, entendeu? Mas poderia ser sei lá, um cavalo mais viajante. Mas aí, cara, também sobre a IA criar, cara. Lavoisier já dizia, né? Tudo se transforma. Então não tem muito o É, que mas, criar. mas antes, cara, para Achando que você o sair Diego da pegou folha em esse branco. baseado do cavalo. Já falou sobre Lavoisier, o moleque já falou sobre um outro renascentista aqui maluco. Falei, cara, Mas o que eu quero dizer é o seguinte: antes, para você sair da folha em branco, você tinha que fazer um exercício de criação mesmo. E realmente, acho que agora nenhuma criança mais vai fazer o exercício de sair da folha em branco. O que eu estou dizendo é que eu tenho dúvidas sobre o que vai ser, qual vai ser o resultado disso lá na frente. Hoje, eu acho que é meio que consenso os efeitos negativos do smartphone, etc., nas pessoas. A gente tem um índice de analfabetismo muito alto. É, é isso, entendeu? Eu coloco em xeque o resultado disso lá na frente. mas esse é bom ponto, muito, muito bom ponto. Esse é um dos debates lá dos congressistas que o Diego criticou, né? Eles falam sobre isso, né? Eventualmente a falta de capacidade de se produzir melhor, né? De, enfim, Mas otimizar a isso inteligência assim, do ser humano, né? Você fica isso mais talvez seja mais uma dependente. questão capitalista até do que da IA. Né, a arquitetura ficou meio sem graça, é um debate que existe aí, é tudo prédio quadrado com espelho. Os filmes, né, Netflix tendo que produzir em massa, perdeu-se um pouco aquela originalidade. Vai ver se tem mais a ver com capitalismo do que com IA, né? Lembrando Provavelmente. que nós, o Grupo Venx, estamos produzindo um reality em formato vertical, porque é a nova realidade. Verdade. E assim, tá ficando muito bom. A verdade é essa. Fervidos, by the way, né? Importante dar o nome By aqui. the way. Até o latino curtiu, pô. Hoje é festa lá no meu AP. Cara, Ah, quem sabe canta, meu. eu vou confessar a vocês, eu não consigo ouvir o nome do latino sem lembrar daquele vídeo dele chorando por causa do macaco Twelves, bicho. Latino E marcou a aliás, época, que é latino. é o melhor nome que já foi dado para um animal de estimação, bicho. Twelves. Não, mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas assim, muito Ele legal. morreu? O Muito que legal mesmo. aconteceu? Eu não lembro. Ele morreu? O Elvis fugiu de casa e foi atropelado no condomínio, bicho. Não sei porque eu tô rindo disso, mas não deveria. Mas essa é a realidade, bicho. Foi isso que aconteceu. O Elvis foi Por atropelado. isso, nosso programa é. Nem vamos chamar de mais violência corporativa, é só violência. Deixa a corporativa de lado. Pobre do Elvis foi atropelado, coitado. Morreu, né? Só pra. Morreu, morreu. Ah, tá. Só Morreu, pra. daí o vídeo, porra, latino chorando rios porque o Elvis foi atropelado. Mas, Aliás, uma latino. puta de uma morte improvável para um macaco, né? Cara, por que que ele Pô, estava no chão, né, cara? podia ser uma banana Andando. envenenada, né? Alguma parada mais natural, né? Tiro, né, cara? Antigamente o macaco morria de tiro. Pode crer. Ah, tinha uma época que o nego achava que tinha. Qual foi a doença que o nego achava que transmitia pelo macaco? Aí começaram a matar macaco adoidado aí, não tinha um negócio desse? Monkeypox, É, começaram a varíola do matar macaco. mico. Ele, caraca, para de matar os micos, pô. Não é o macaco, não. Era agora o mosquito, acho que, não esqueci o nome da doença agora que propagou aí. Caraca, obrigado. Ai, ai, Mas muito pensa, bom. bicho, isso é seleção natural também, bicho. O Twelves era muito burro, bicho. Como é que o macaco conseguiu ser atropelado, cara? Ele consegue se pendurar em É, cada tem coisa. isso. Filho da puta foi andar no meio da rua. Ó, fazendo analogia, ó, seleção natural. Quem não usar inteligência artificial, ó, vai morrer que nem o macaco. É isso. Se você não usa inteligência artificial, você é o Twelves. É mais ou menos isso. Eu vou usar essas reuniões, tá? E aí, você é o Twelks ou você é Darwin? A gente podia fazer uma apresentação dessa, hein? Cara, que A gente podia Cara, fazer é comparação uma, bizarra. genial, cara. É genial. Quem você quer ser, Darwin ou Twelves? a gente podia fazer uma apresentação dessa. Bota a foto do Darwinzinho aparecendo assim, ó. Oi. Cara, como humilhar um cientista sem
ofendê-lo, né, cara? Obrigado, Darwin, pela inteligência artificial. Darwin, ó. Comparou o fundador do colégio. Ah, não, pera. Com o macaco. Essa foi foda. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Shadow AI, a gente já foi longe pra caramba em vários assuntos. Tá bom, acho que tá bom. Acho que abordamos muitos tópicos aqui sobre IA. Beleza? Valeu, abraço, Até a próxima. Latinho. Valeu, abraço a todos Valeu. aí. Tchau.